Olá, eu sou a professora Maria do Socorro, professora do 5º ano, e hoje vou ministrar mais uma aula de ciências. Então, nas aulas anteriores que nós tivemos em sala de aula, nós estávamos comentando um pouco sobre o sistema digestório, certo? E o que nós aprendemos sobre o sistema digestório, né? Que ele é o que faz os nossos alimentos serem processados, isso mesmo. Dentro do sistema digestório, lá no livro de vocês, tem um esquema, né, similar a esse aqui. E lá ele vai dizendo algumas funções do sistema digestório, né? Então nós vamos hoje rever o que foi dito em sala de aula para a gente relembrar aí o que foi dito, ok? Então, o sistema digestório, como eu já falei anteriormente, ele é o sistema que ajuda a processar os nossos alimentos. A partir desse processo, o nosso corpo consegue retirar o que ele precisa de nutrientes, de sais minerais, né? De lipídios, entre outros, né? Nas aulas anteriores, nós comentamos também sobre os tipos de alimentação, né? A quantidade de alimentação que eu posso comer, que foi onde nós trabalhamos com a nossa pirâmide, né? E depois que nós trabalhamos a pirâmide alimentar, nós vamos ali trabalhar com o nosso sistema digestório para a gente entender como é que funciona isso dentro do nosso corpo. Então, o sistema digestório, ele inicia, o processo de digestão, ele começa pela boca, né? Isso aqui tem lá no livrinho de vocês. Ele começa pela boca, né? O alimento entra no canal alimentar através da boca. É mastigado pelos dentes, que divide os alimentos em pedaços menores. O alimento é misturado com a saliva, que contém enzimas. O que são essas enzimas? Essas enzimas são uma espécie é uma composição química que também vai ajudar a destruir, né, o alimento que vai ficar ali na nossa boca. E ele é chamado, o alimento ali, de bolo alimentar. E foi explicado para vocês que é literalmente um bolo, né? Eu aposto que você já colocou um pedaço de pão na boca e por algum motivo você se engasgou, não conseguiu engolir esse pão, mastigou, teve a necessidade de colocar para fora e quando você olhou, não parecia nem de longe com um pão. Então aquilo que a gente coloca para fora é chamado de bolo alimentar, né? E quando a gente engole esse bolo alimentar, ele vai fazer uma longa viagem dentro do nosso organismo. Aqui ele inicia na boca e depois ele vem aqui para o nosso esôfago, certo? Então, o nosso esôfago, ele é literalmente, galera, ele é literalmente um tubo, né? Um cano. O tubo fibromuscular que liga a boca ao estômago é chamado de esôfago. O alimento é empurrado para baixo usando uma onda como um movimento muscular chamado peristáltico ou peristaltismo. Esse movimento, ele funciona como uma compressão. O tubo, ele é como um cano e ele vai fazer esse movimento aqui, de relaxar e de contrair. Ele relaxa e contrai. A partir do momento que o meu esôfago vai fazendo esse movimento, eu vou ter a sensação não, que eu não vou sentir na verdade, mas aí ele vai contraindo e aí a comida vai sendo empurrada mais profundamente para dentro do meu organismo, né? Chegando mais embaixo, ali do meu sistema digestório, eu tenho o fígado. E o fígado, qual é o papel do fígado aqui? No sistema digestório, o fígado produz bile, que ajuda na digestão de gorduras e óleos, né? Então, esse bile, ele fica armazenado bem aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui, ele contém uma substância muito importante, que é ela que vai ficar responsável por destruir toda a gordura e o óleo. É claro que não totalmente, mas ela ajuda muito, né, nesse processo aí de absorção de nutrientes no nosso organismo. Aí nós temos aqui o bile, né? Ou a vesícula biliar. A vesícula biliar é onde a bile é armazenada e concentrada, né? Ela fica aqui guardada, fica aí essa química, ele fica aguardando o momento certo para ele soltar no nosso organismo e assim continuar esse processo de digestão no nosso organismo, né? Aí um pouco mais para frente, nós vamos encontrar o pâncreas, né? Que ele fica aqui, ó, entre o estômago e um dos intestinos. Os catalisadores biológicos, chamados de enzimas, são produzidos no pâncreas, fica bem aqui. As enzimas digestivas aceleram a degradação de grandes moléculas de nutrientes, então ela também tem um papel importante na nossa digestão,
né? Aí o primeiro intestino que eu tenho aqui é o intestino delgado. O intestino delgado é aquele que fica aqui no meio, né, central, e ele fica todo enrolado, né? A gente tem uma visão estranha, mas ele, se esticado, pode enxergar até de 8 a 9 metros, e por isso ele fica todo enrolado aqui dentro do nosso organismo, né? E qual é o papel dele? O alimento é misturado com as enzimas digestivas que saiu lá do bile, né, que passou pelo estômago. No intestino delgado, as enzimas aceleram o processo de digestão. Os nutrientes são então absorvidos na corrente sanguínea. Então, fez todo esse processo, vai para cá, para o intestino delgado, né? E o nosso estômago também, ele tem um papel importante aqui nessa nossa digestão. O estômago é o órgão muscular onde os alimentos são misturados com sucos gástricos. O suco gástrico tem um pH baixo, o que significa que ele é ácido e é usado para ajudar a digerir alimentos e a matar bactérias potencialmente prejudiciais. Então, quando o alimento ele passa por o nosso esôfago, ele vai vir para cá, para o nosso estômago. E aqui vai acontecer outro processo químico. Dentro do nosso estômago existe um líquido muito ácido, né, para ele fazer justamente esse trabalho aqui, ó. No nosso estômago existem esses componentes químicos que vão ajudar na nossa digestão, né? E eles são muito fortes, e quando o alimento cai dentro do estômago é como se fosse um caldeirão fervente. Então, esse processo é de suma importância para a nossa digestão. E aí, mais para frente, nós temos o nosso intestino grosso. O intestino grosso é constituído por duas partes, o cólon e o reto. No cólon, a água é reabsorvida dos alimentos. Às vezes são armazenadas no reto até que estejam prontas para serem passadas. E o ânus, ele também faz parte do processo de digestão. Olha só, as fezes deixam o canal alimentar através do ânus, né? Então, quando nós ingerimos um alimento e ele faz todo esse percurso aqui dentro do nosso organismo, o nosso organismo ele vai tirar, né, os nutrientes, as vitaminas, o que o nosso corpo necessita, e o que não servir para o meu organismo ele vai descartar, formando as fezes. E essas fezes, galera, ela é a eliminação de gordura, bactérias e muco, né? E alimentos não processados, como sementes e casca. Isso daí o meu organismo não vai absorver. Por isso mesmo que vai acontecer o quê? Vai acontecer a formação das fezes, que elas ficam armazenadas no intestino grosso e elas ficam guardadas, literalmente armazenadas, esperando a hora de serem do teu corpo expelido, de ser colocado para fora, né? Então, isso aqui é como funciona o nosso sistema digestório. Continuando sobre o nosso sistema digestório, lá no livro de vocês, na página 16, tem esse QR Code aqui, ó, que você pode estar colocando o seu celular para estar verificando do que se trata, tá bom? Esse QR Code tem uma atividade falando justamente sobre a nossa alimentação, né? Lá vocês vão encontrar 10 questionamentos sobre isso. E o que vocês vão fazer para mim? Quero que vocês peguem o celular de vocês, copiem essas perguntas no caderno de caneta, não esqueçam, e respondam para mim. Essa atividade eu vou estar atribuindo um valor de 5 pontos, é uma das notas que vai compor o nosso primeiro bimestre, né? Então, pega o seu celular, ponta lá para o QR Code, copia o questionário que está lá no caderno, bonitinho, organizado, de caneta, para vocês estarem me entregando assim que possível. Seguindo, nós temos lá na página 17 um esquema sobre isso aqui que eu expliquei para vocês, e também tem uma ajuda lá no livro. O que eu quero que vocês façam para mim? Eu quero que vocês respondam, né, essa atividade aqui da página 17, ó, no livro mesmo, tá bom? Da página 17 e a página 18, que é aí pra gente fechar esse conteúdo de sistema digestório, ok? E outra atividade para vocês, que é para prestar bastante atenção no que eu vou falar agora.
Quero que vocês peguem uma cartolina, pode ser qualquer cor, né? Eu preciso que vocês desenhem para mim o sistema digestório e que vocês coloquem a função de cada uma dessas partes que eu expliquei aqui, ó, no vídeo. Eu quero que vocês coloquem isso em uma cartolina. Também eu vou estar avaliando como nota parcial do primeiro bimestre, atribuindo aí 5 pontinhos. Então, também é uma das notas que vão estar aí participando do nosso primeiro bimestre, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar.